Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós conhecemos bem a história deste ano de pandemia. Não cometeremos os mesmos erros. Em janeiro deste ano, Portugal parecia estar repetindo erros do passado e enfrentava a pior fase da pandemia. Diante do colapso e até da falta de leitos e de oxigênio em alguns hospitais, o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou um lockdown severo. Menos de 3 meses depois, os resultados são incontestáveis. Enquanto a Covid avança aqui pelo Brasil, Portugal, que foi o país a registrar o maior número de casos por 1 milhão de habitantes em janeiro, vivencia agora uma desaceleração nas infecções. Os hospitais já conseguiram abrir mais leitos e o número de mortes em 24 horas caiu drasticamente. Muitos brasileiros que viviam em Portugal enfrentaram dificuldades no ano passado e acabaram voltando para o Brasil. Ainda assim, as renovações de vistos de residência para brasileiros aumentaram 55% em 2020. Com a reabertura gradual da economia, iniciada em 15 de março, a expectativa é que novas oportunidades de trabalho comecem a surgir. Além do confinamento, Portugal também reforçou o programa de vacinação. A campanha, que começou com lentidão, finalmente engrenou e tem batido recordes de doses aplicadas a cada semana. Como Portugal conseguiu superar o colapso da segunda onda de Covid, qual a situação dos brasileiros que vivem por lá? Que tipo de incentivo as autoridades portuguesas têm dado para os imigrantes? E quais as áreas de trabalho mais promissoras? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio nós conversamos com o jornalista Jean Amato, colaborador do Globo em Lisboa e responsável pelo blog Portugal Giro. Fique com a gente. Jean Amato, Portugal enfrentou uma explosão de número de casos de Covid bem no começo do ano e agora, na contramão do restante da Europa, conseguiu baixar esse índice de transmissão, né? Como é que foi o caminho até aqui e qual é a situação hoje aí no país? O caminho foi árduo, o caminho foi bem difícil e só foi possível controlar um pouco a pandemia devido ao confinamento rígido de 2 meses, né? Depois do caos da nova onda em janeiro. O que aconteceu foi que, ao contrário da Europa, em dezembro, o governo de Portugal decidiu relaxar um pouco as medidas restritivas e permitiu as viagens entre municípios para as famílias se encontrarem. Então isso causou um impacto muito grande e virou um efeito dominó e o surto explodiu. Chegou a ter aí, em janeiro, 16,4 mil novos contágios diários, né? Todos os dias as nossas previsões são excedidas e neste momento só podemos falar em valores mínimos de óbitos e de casos. Então o governo teve que voltar atrás lá em janeiro e decretou uma quarentena rígida de 2 meses que está começando agora a acabar. Por quê? Portugal entrou numa outra contramão agora, ele está sempre indo em sentido contrário da Europa. Quando a Europa começa a fechar todos os comércios não essenciais e escolas e tudo mais, como a Alemanha, França, Espanha, Itália, Portugal reabre um pouquinho, vai na contramão porque os casos chegaram agora a 81 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissão é 0,89, ou seja, dentro da expectativa do governo para reabrir o país. Só que essa reabertura, agora que eles já estão um pouco mais vacinados, eles não vão reabrir tudo de uma vez, é uma reabertura a conta-gotas. Essa é a situação atual do país. Há 10 dias atrás reabriram os cabeleireiros, as escolas das crianças menores, comércio pequeno, e em 5 de abril está prevista uma outra reabertura com mais um pouco de liberdade nos restaurantes, nas varandas, dos cafés e tudo mais. Só que essa reabertura está condicionada a uma reunião dos governantes com especialistas no dia 1º. Ou seja, ainda não está muito certo de que vá voltar ao velho normal, no caso, né? Jean, agora, como é que a sociedade e o governo estão se relacionando para manter em pé essas medidas restritivas que geram desgaste para todo mundo? Há um entendimento? As pessoas estão aceitando e compreendendo as razões para ficar em casa? A relação melhorou bastante, a relação entre governo e sociedade melhorou bastante porque no início da pandemia, em março de 2020,
quando o governo resolveu decretar o primeiro confinamento, a primeira quarentena, a sociedade portuguesa entendeu muito mais a informação que vinha de fora, ou seja, a informação que chegava da França, da Espanha e da Itália principalmente, que era uma informação visual, que eram as imagens de idosos sendo retirados dos seus lares e das suas casas de repouso naqueles sacos pretos que a gente sabe muito bem que é uma imagem impactante. Então, Portugal, que tem uma população muito envelhecida, assim como toda a Europa, mas aqui é uma população bastante envelhecida, isso causou um tremendo impacto. E a sociedade imediatamente atendeu a quarentena, atendeu ao apelo do governo, apesar de a informação que o governo transmitia na época ser um pouco confusa, por causa da grande demanda de dados. O governo também estava aprendendo a lidar com essa pandemia, com essa nova realidade. E a sociedade atendeu. Depois, no começo desse ano, o governo já teve um posicionamento mais assertivo e uma informação muito mais direta. E a sociedade entendeu que era preciso voltar atrás um pouco, restringir as saídas de casa, restringir os seus negócios, e isso teve um impacto econômico, mental, psicológico, enfim, foi um recuo, mas que eu vejo que hoje em dia a sociedade já percebe muito mais, já entende muito mais as causas e os efeitos da pandemia, e por isso a relação melhorou bastante com o governo. A cobrança, hoje em dia, é muito mais econômica, questionando alguns critérios de fechamento de alguns comércios. Por que o meu comércio pode ficar aberto até 1h, se o supermercado, que é muito maior, fica aberto às 5? Estão também proibidas todas as campanhas de saldos, promoções e liquidações. Universidades séniores, centros de dia e centros de convívio estão fechados. Então esse excesso de regra pode causar um pouco de ruído na comunicação hoje em dia, mas a sociedade entendeu muito rapidamente nos dois apelos do governo que tinha que ficar em casa. E a questão da vacinação, hein, Jean? Na Europa inteira temos problemas, né? A vacinação avança a passos lentos. Em Portugal está assim também? Portugal está assim também. 5% da população receberam as 2 doses da vacina. Isso representa 480 mil pessoas. E apenas 9%, isso chega um pouco menos que 1 milhão de pessoas, foram inoculadas com ao menos uma dose. Ou seja, ainda é um passo minúsculo diante do desafio que é vacinar 2 doses, aplicar 2 doses de vacina em 10 milhões de pessoas. Agora, tem um dado que de repente pode ser um alento, e cerca de 250 idosos acima de 80 anos foram vacinados com 2 doses. E 400 mil com uma inoculação. Ou seja, caso esse número até o fim de abril consiga atingir pelo menos 500 mil idosos acima de 80 anos, o número vai ajudar bastante a aliviar a pressão hospitalar, que já reduziu. Os internados em UTI são 154 pessoas, é muito pouco, são 695 internados no país inteiro e nem 150 no UTI. E os hospitais de campanha, a maioria deles está desativada e tudo mais. E o governo vai começar agora a vacinar os professores, que estão prevendo que em abril possa ampliar um pouco a volta às aulas presenciais. Então, mas isso tudo depende de ter vacina. A gente sabe que a União Europeia tem um problema de contrato e o atraso é geral entre os 27 do bloco, e o governo está esperando, assim como outros países. Há também a necessidade de garantir renda para as pessoas. Qual foi a estratégia utilizada? Qual é a estratégia utilizada por aí? Olha, o governo de Portugal, desde o início, eu sinto que a população reclama muito da burocracia portuguesa para fazer chegar essa quantia, esse dinheiro ao bolso, né, às contas bancárias de comerciantes, de empresários, de empreendedores, de trabalhadores independentes. Enquanto na Alemanha, eu acho que na primeira ou na segunda
fase da pandemia, rapidamente os trabalhadores independentes receberam uma quantia suficiente para sobreviver na conta, sem grandes burocracias e tudo mais. Aqui em Portugal é um processo meio demorado, faseado. Muitas pessoas recebem muito rápido pouco dinheiro e outras pessoas que precisam muito mais demoram muito mais a receber. Ou seja, é um plano de ajuda que às vezes pode ser confuso e um tanto demorado para quem precisa de dinheiro urgentemente. E nós vimos que pessoas que precisam de dinheiro, que eram pessoas que tinham uma certa sobrevivência por causa do seu trabalho, independente ou não, mas vamos botar aqui dentistas, advogados até, essas pessoas de classe média, profissionais liberais, foram para a fila da fome, né? Eles entraram na fila dos bancos alimentares e Portugal viu pela primeira vez na sua história filas quilométricas de pessoas da classe média tendo que recorrer à doação de cestas alimentares para manter a vida normalmente, para poder alimentar os filhos e tudo mais. E isso inclui aí também uma grande quantidade de brasileiros que se viram de uma hora para outra sem dinheiro nenhum. Sem rendimento, sem ter como sustentar os seus negócios e as suas famílias. São centenas de brasileiros que moram aqui em Portugal, perderam o emprego por causa da pandemia e agora não conseguem voltar para casa. Eles pediram, nós vimos durante a primeira onda da pandemia, 10 ou 8 voos do Itamaraty resgatando essas pessoas. A maioria eram turistas, mas tinham pessoas também brasileiras envolvidas nesse embarque que não ficaram sem subsistência de uma hora para outra, e isso perdura até hoje. Temos classes de trabalhadores que estão recebendo as suas ajudas de subsistência de maneira muito rápida, mas temos outras, por exemplo, como os restaurantes, que demoraram muito a saber se iam receber um subsídio de renda para pagar o aluguel, se isso é ser retroativo, quantos meses seriam. Então, Portugal criou sim, uma grande gama de subsídios, mas faseada e envolta em inúmeras regras que atrapalharam um pouco a percepção dessa ajuda. Jean, falando especificamente da comunidade de brasileiros que vivem em Portugal, claro que, como você disse, eles foram duramente afetados, né? Muitos acabaram até voltando para o Brasil, mas uma grande parcela insiste nesse sonho de viver em Portugal, e inclusive as renovações de visto de residência estão em alta por aí, né? Sim. Entre os que voltaram, os 8 mil que voltaram para o Brasil em 2020, a maioria era turista, né? E quem ficou aqui acabou renovando as autorizações de residência. Foram 56 mil autorizações renovadas no último ano, né? Mais 20 mil do que em 2019. Ou seja, houve um aumento em plena pandemia de 55%. E entre eles está o designer baiano Danilo Bandeira, que acabou renovando aí sua autorização. Como visto de estudante, e todo estudante aqui em Portugal tem direito de renovar por mais um ano depois de terminar os estudos para procurar emprego, pelo menos no mestrado. Então eu renovei com esse intuito. Eu marquei lá só queria mais um ano para atividade profissional e foi o que me deram. Já vamos dimensionar um pouquinho o tamanho da comunidade brasileira que não parou de crescer nos últimos anos em Portugal e em que medida o pessoal consegue se ajudar em um momento onde todo mundo, de alguma forma, precisa de algum tipo de apoio. A população brasileira aqui em Portugal agora é de 185 mil, né? Passou de 150 mil em 2019 para 185 mil. Isso dentro de um universo de 661 mil estrangeiros residentes em Portugal. É a maior comunidade, então é maior em tudo, né? O sofrimento é proporcional ao tamanho, mas assim, os brasileiros se ajudam muito e tem muitos grupos na internet que recolhem alimentos, recolhem roupas, medicamentos, anunciam quartos para quem está sem casa. Na primeira onda foi pior, que as pessoas foram para as ruas porque não tinham onde dormir. Agora elas já se ajudam mais e procuram o auxílio também do governo, que tem disponibilizado casas e pensões para que elas possam dormir e tudo mais. Você estava perguntando se as pessoas se ajudam. Sim, se ajudam bastante, mas eu ainda sinto que há uma vergonha
em receber ajuda do governo, ficar na fila, pegando a cesta básica. E por isso que os brasileiros mesmo se unem e fazem um grande mutirão e acabam levando alimentos para essas pessoas que estão em situação real de miséria, infelizmente. Ô Jean, agora com a perspectiva de retomada econômica, que oportunidades existem para os brasileiros aí em Portugal, para quem quer empreender e para quem procura emprego por aí? Olha, o mercado digital é um mercado que não parou, de tecnologia da informação. Esse mercado, inclusive, continua a tentar contratar brasileiros em plena pandemia. Apesar do espaço aéreo estar fechado, tem uma possibilidade de começo imediato remoto. Então, eu já sei de empresas, já escrevi sobre isso, de empresas que vão buscar o talento brasileiro ainda no Brasil para começo imediato, porque em Portugal há um déficit de pelo menos 20 mil pessoas. Os engenheiros informáticos portugueses que se formam todo ano não chegam a 1.500, são 1.200, 1.800 e tal, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E todas as pessoas com as quais eu conversei de empresas de recrutamento dizem que Portugal precisaria para esse recomeço, para essa transformação digital de 20 mil engenheiros. E como aqui em Portugal não há essa quantidade toda, eles vão buscar no Brasil. E o Brasil já lidera todos os vistos tecnológicos, que é uma modalidade do governo português, para poder fazer com que a contratação seja mais rápida. E eu acho que um dos caminhos para quem quer vir morar em Portugal, e eu acho que é no mundo todo, porque a Michael Page mesmo diz que no mundo todo, depois da pandemia, da explosão da pandemia, a procura por engenheiros informáticos aumentou em 20%. E aqui em Portugal é igual. O TecVisa é menos burocrático do que muitos dos vistos de trabalho e também bem mais rápido, já que tem direito a uma fila acelerada para a análise dos processos. O ramo imobiliário, por incrível que pareça, também não diminuiu muito a oferta de emprego. Inclusive, nesse período da pandemia, eles começaram a fazer treinamentos à distância. E os brasileiros estão incluídos nessa, porque eles vêm de um mercado muito grande e sabem se comunicar muito bem. E o mercado imobiliário é um mercado que precisa muito da tecnologia de informação, porque os brasileiros mesmo que compram imóveis, eles começam a ver as casas a partir do Brasil e vêm fazer a compra final, ou às vezes nem isso, mas vêm visitar o imóvel antes de assinar a escritura, quando o espaço aéreo abre. Isso aconteceu na primeira onda, vai acontecer agora na segunda. Então, se alguém está pensando em migrar para Portugal, eu acredito que primeiro tem que pesquisar bastante, e segundo, se inscrever numa dessas empresas de consultoria de relações de recursos humanos e procurar se adequar à necessidade do mercado, que nesse momento é muito grande na tecnologia da informação. Um consultor me disse até que é quase 100% a demanda. Uma pessoa formada em tecnologia de informação hoje não fica desempregada em Portugal. Agora, Jean, se está confortável para as empresas de Portugal trabalhar com pessoas remotamente do Brasil, não necessariamente depois que houver voos entre os dois países, e essas pessoas conseguirão, de fato, morar em Portugal, né? Tudo depende da vontade do funcionário da empresa. O mercado de trabalho passou por uma transformação em um ano, pelo menos aqui em Portugal, passou uma transformação em um ano que deveria levar 10 anos. O e-commerce aqui, que era algo que ainda engatinhava bastante, e todos as profissões decorrentes da tecnologia da informação tiveram um boom inacreditável. Dos pequenos comerciantes aos grandes escritórios, todos tiveram que se readaptar para poder absorver essa demanda digital. E as empresas passaram a se beneficiar disso até, e criaram uma nova categoria de funcionários, que são os nômades digitais. Essas pessoas trabalham para as empresas portuguesas de todas as partes do mundo. E eu acho que se for para uma empresa poder contratar mais e ter menos custo de manutenção de um funcionário ou de escritório, seria conveniente para ela continuar com o funcionário no seu país de origem, no caso o Brasil, e ele puder fazer o trabalho lá. O próprio Danilo, que a gente citou há pouco e falou aí para a gente
a sua experiência com visto de estudante. Ele é um designer baiano que vive em Portugal e trabalha para umas editoras do Brasil. Então, acho que esse vai ser o futuro do trabalho. Eu acho que é por aí. Não vejo a impossibilidade de uma empresa ou um funcionário trabalhar à distância. Não mais. E essa questão dos voos, na semana passada, o ministro da Administração Interna deu na sua intervenção no parlamento, disse que tão cedo os voos, pelo menos os turísticos, não vão reabrir de Portugal para o Brasil e para o Reino Unido por causa das novas variantes do coronavírus. Então, quem quiser trabalhar à distância e tiver condições e a empresa concordar para isso, eu acho que não tem mais amarras. Eu acho que esse mundo novo que a gente está começando a admirar é totalmente propício para isso. Quer dizer, nem tudo são flores aí, né, Jean? Portugal recebe de braços abertos os brasileiros com dinheiro para investir e aqueles com boa formação nas áreas de interesse. Mas para quem vai assim, meio na louca, sem planejamento e sem formação, é difícil, né? Olha, Carol, todos os portugueses e autoridades com as quais eu converso dizem que essa onda de imigração brasileira é a mais qualificada que eles já viram. Quem mora aqui há muito tempo diz que o perfil mudou totalmente. Os brasileiros que vinham aceitar qualquer tipo de trabalho, esse perfil já não existe mais ou existe bem pouco. Ainda é muito grande as pessoas que não têm uma formação qualificada. Inclusive tem até um visto aqui em Portugal que se chama trabalho altamente qualificado. Então tem uma demanda pela essa experiência e por essa mão de obra. Mas não vejo mais, assim, nesse futuro, ainda mais um futuro que a gente sabe que a pandemia pode estourar de novo a qualquer hora e tal. Eu acho que não é muito momento para aventuras, não. Mas quem tem uma preparação, quem tem uma formação e um emprego ou um trabalho que possa servir de subsistência, tanto faz que seja à distância ou presencial, e eu acho que são essas pessoas que o país está buscando e vai continuar a buscar na pandemia. Continuou a buscar na pandemia e está abrindo muito mais as portas para que isso aconteça, hein? Jean Amato, autor do Portugal Giro, o novo blog do Globo. Aliás, muito bom blog. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Uma ótima semana. Valeu, Jean. Um abraço. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltic. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.